Muito obrigado por ter comprado o nosso jogo Império. Eu sou a professora Carol do Monte e agora eu vou fazer um breve tutorial explicando para você como se joga esse jogo na prática, para que você entenda e tenha um ótimo resultado na sua sala de aula. Bom, pessoal, então o jogo é simples. O que você vai precisar é imprimir o material. Então você vai precisar imprimir o manual do jogo, tá? Eu imprimi aqui uma folha de papel A4 normal, frente e verso. Você vai precisar imprimir a ficha do personagem, tá certo? Essa ficha você tem que imprimir uma para cada aluno. Então, se você tem 20 alunos, você vai precisar de 20 cópias da ficha do personagem. Você vai imprimir os pingentes dos jogadores. E aí, muita atenção. Por quê? Porque nós temos vários tipos de jogadores. Nós temos os generais, nós temos os soldados, tá? No caso, eu imprimi aqui 5 pingentes, por exemplo, para cada tipo de personagem. Então, se você vai imprimir com uma turma de 25 alunos, e aí você tem 5 personagens, os patrícios, olha aqui, tá? Então, você tem os patrícios, certo? Os camponeses, tá? Cada um tem o seu símbolo. E você tem o Senado, tá bem, pessoal? Então, veja que são 5 personagens. Então, você tem que dividir os seus alunos numa quantidade de grupos para cada um desses personagens. Se você tem 25 alunos na sua turma, você vai dar 5 personagens. Um grupo com 5 pessoas vão ser os patrícios, o outro grupo com 5 pessoas serão os camponeses, o outro grupo com 5 pessoas será o Senado, o outro grupo os soldados e o outro grupo os generais. E aí você tem a moeda Império, que essa moeda ela é uma moeda diferenciada que ela tem uma parte importante no jogo. Quando eu imprimi, eu não imprimi frente e verso, mas todos os pingentes ele tem um verso, que é esse aqui. No meu caso, como eu não imprimi frente e verso, eu vou colar. E aí é interessante para o aluno ter um pingente personalizado, certo? Depois você faz um furo aqui com um furador, corta com a tesoura e coloca um cordão para que o aluno use durante o jogo. Isso é bastante importante. Depois o aluno pode levar para casa e você pode solicitar até que ele faça um texto falando do personagem dele no jogo e etc, que é bem legal para desenvolver a aprendizagem, tá bem? Então você chegou na sua sala de aula, você tem o manual do jogo, você fala que vai ter um jogo hoje e esse jogo ele é tipo um RPG. Os alunos eles ficam bem animados porque a maioria já conhece como funciona a dinâmica de RPG. E aí você vai dividir os seus alunos em 5 grupos. Você pode escolher os grupos, você montar, você pode pedir para os alunos montarem ou você pode sortear. Então eu optei por sortear os grupos e sorteei um personagem para cada grupo. Depois que você tiver os grupos, você distribui o colar para os alunos e aí cada aluno usa o seu colar com o seu pingente. Depois que você tiver todos os personagens distribuídos, aí você entrega a ficha do personagem para cada aluno preencher. Então, muita atenção nessa parte, que ela é determinante para o desenvolvimento do jogo, certo? O aluno ele vai colocar aqui o nome do personagem dele. Então, você pode fazer uma lista de nomes latins ou ele pode colocar o próprio nome dele. Aqui o aluno ele vai colocar que tipo de personagem ele é. Ele é um patrício, ele é um camponês, ele é um soldado, então ele pode fazer um X, ele pode preencher a bolinha, tanto faz. Aqui nós temos em cima os pontos conquistados, que também vai ser preenchido com X. O aluno ele vai marcando as bolinhas conforme ele vai conquistando pontos no jogo. E aqui os pontos perdidos, a mesma coisa, ele vai marcando as bolinhas, preenchendo. Aqui embaixo tem as missões, então concluiu a missão 1, o aluno marca o X, concluiu a missão 2 até a missão final, que é a missão número 7, tá? Então essa ficha é importante, o aluno ele precisa estar com essa ficha o tempo inteiro durante o jogo e quem está acompanhando, que é o professor, a professora, também vai precisar estar sempre checando essa ficha para conferir se as informações que o aluno está dando são as informações corretas. Então, além dessas impressões dos pingentes, da ficha do personagem do manual do jogo, você vai precisar de uma folha de papel, uma caneta para acompanhar o jogo, dado, tá?
Esses dados, eu gosto de jogar com dado de verdade, mas no jogo você tem dados que você pode imprimir, recortar e fazer para utilizar. E eu utilizo um copinho, tá? Um copinho para quê? Esse copinho, gente, ele ajuda muito, porque você coloca o dado aqui, o aluno roda e você faz assim para sair o número do dado. Por que que ele é legal? Porque o aluno ele não fica jogando dado pela sala, o dado não fica se espalhando, então isso ajuda bastante, pelo menos na minha prática deu super certo. E aí, dividido os alunos em grupos separados, todos com os pingentes, todos com as fichas dos personagens inicialmente preenchidas, você vai dizer: olha pessoal, agora eu vou ler para vocês como foi funcionar o jogo. E aí você pega o manual do jogo, tá? Aqui tem um índice básico e aí tem o objetivo do jogo, certo? Objetivo: nesse jogo vocês deverão conquistar a Gália. Para isso precisam pensar estrategicamente quais atributos serão importantes para fazer você vencer as guerras, tá? Vencerão o jogo aqueles que conseguirem retornar para Roma e fizerem as escolhas certas. Os personagens serão sorteados e não esqueçam, união é fundamental para vencer uma guerra. Então, qual é o objetivo do jogo? É conquistar a Gália. No nosso jogo, você vai receber o mapa do jogo, que é esse aqui, tá? Eu sugiro que você imprima esse mapa em uma folha à parte. Ele tá lá no jogo em PDF que você recebeu. Você imprime esse mapa, pode imprimir uma folha A3 se você tiver como. Se você não tiver como, pode imprimir em 2 folhas A4 ou em só uma folha A4 mesmo, de acordo com a sua realidade. E aí você vai mostrar para o seu aluno, ó, que isso aqui, né, eles estão toda essa parte no Império Romano, que na verdade ainda é a Roma, né? Só que para o Império Romano se formar, eles precisam conquistar a região da Gália, que é essa região aqui de vermelho. Então, o objetivo do jogo é que eles saiam de Roma, da capital, aqui que está a botinha, e eles vão para a Gália numa expedição de guerra, enfrentar batalhas para vencer essa guerra, né? E conseguir vencer o jogo. Então, isso você vai explicar para os seus alunos, tá? Bom, dito isso, vamos entender como o jogo funciona, né? Esse jogo, cada ficha do personagem tem 4 atributos: inteligência, força, riqueza e coragem. Então, aqui na ficha do personagem, certo? O que vai acontecer? Cada jogador, ele inicia com 10 pontos o jogo. Isso significa que ele tem direito a preencher 10 bolinhas distribuídas entre esses 4 atributos. Então, ele pode colocar, eu vou colocar 3 pontos de inteligência, 2 pontos de força e 5 pontos de riqueza. Então, ele vai marcar 3 bolinhas na inteligência, ele vai marcar 2 bolinhas de força e 5 de riqueza, tá bem? Ele preenche marcando com X as bolinhas. Então, 3 mais 2, 5, com mais 5, 10. Então, todos os jogadores iniciam o jogo com 10 pontos para distribuir na ficha da maneira que eles quiserem, beleza? Só que tem um detalhe. Cada um desses jogadores, se ele for um camponês, quais são os atributos necessários do camponês? Tem aqui no manual do jogo, tá? Então, o camponês, ele obrigatoriamente tem que ter força e coragem, certo? Isso você vai falar para os alunos quando você for ler o perfil de cada personagem. Se ele for um patrício, ele tem que ter obrigatoriamente riqueza e inteligência, tá bom? Então, é assim que funciona. Então, suponhamos que eu vou jogar com o soldado. O soldado, ele tem que ter força e coragem. Então, eu vou preencher aqui, ó, na minha ficha, 2 pontos de inteligência, 3 pontos de força, 3 pontos de coragem, 5 pontos de coragem vou colocar. Pronto, e aí ficou 10 pontos, tá vendo? Marquei minha ficha, beleza? Como um soldado, que tem que ter obrigatoriamente força e coragem. E aí você vai fazer a leitura para os alunos. Ó, o jogo possui 3 tipos de teste: habilidade, inteligência e pré-requisito. Se for um teste de habilidade, significa que o aluno ele vai fazer alguma atividade que você vai mandar. Se for um teste de inteligência, ele vai responder alguma coisa, alguma pergunta que você vai perguntar. E se for um teste de pré-requisito, que é a parte que eles mais amam, significa que vai haver uma batalha nos dados entre provavelmente você, que é o professor, que é o mestre ou a mestra do jogo,
e representa todos os outros personagens que não são os alunos, tá? Ou vai haver uma batalha entre os dados, entre os próprios personagens. Isso é o teste de pré-requisito. E por que se chama teste de pré-requisito? Porque para participar da batalha nos dados, ele vai ter que ter algum pré-requisito de atributo. Então, vai ter alguma missão para o aluno participar que ele precisa de 5 pontos de força, certo? Como funciona isso? Ah, professora, mas eu tenho na minha ficha só 3 pontos de força, certo? Então, para conseguir vencer essa missão, ele precisa tirar mais de 2 no dado, porque somando os 3 que ele tem na ficha com 2 ou mais que ele tirar no dado, ele consegue os 5. Então, ele vence a missão, certo? Aí você vai ler para os seus alunos o perfil de cada um desses personagens para eles entenderem quem eles são no jogo, tá? Então essa parte é muito importante. Quem é o Senado, o que é que os soldados fazem, o que é que os camponeses fazem. E aí o jogo se inicia com o cenário, para eles entenderem o contexto do jogo, que é o seguinte. Muitos generais estão endividados devido à nova lei que determinou a profissionalização dos soldados. E agora eles devem receber um salário pago pelos comandantes. Muitos generais venderam suas terras, mas ainda assim a crise entre eles continua. Então o contexto do jogo é esse. Os generais têm que pagar os seus soldados, eles não têm dinheiro, eles estão endividados. Então como fazer para sair dessa crise? Tá? É o contexto do jogo. E aí vem a primeira missão. O nome da primeira missão é votação no Senado. Você vai ler a missão para os seus alunos. Essa missão consiste em cada grupo vai se reunir para votar a favor ou contra de invadir a Gália. Porque a primeira missão é isso. Tá? Os generais propuseram ao Senado a invasão da Gália, tá? Que é um território que eles tentam conquistar e não conseguem, os romanos. Então, os grupos vão se reunir e dizer se eles vão votar a favor ou contra. Depois você dá um tempo. Ah, eu dou 10 minutos para eles pensarem. Ah, não, vou dar 5 minutos. Você, professor, vai escolher. Depois que eles se reunirem e pensarem, aí eles vão dar a resposta. Aí você vai perguntar. Grupo dos patrícios, vocês votam a favor ou contra? Você pode anotar. Você pode anotar patrícios. Votou a favor, certo? Para você não esquecer, aí você anota. Patrícios, votou a favor, tá? Generais, votou a favor ou contra? Você anota. Soldados, a favor ou contra? Né? Senado, camponeses. Depois que todos os grupos vão dizer a opinião deles, se eles votam a favor ou contra, você vai dar a resposta, que tem aqui no manual do jogo. A resposta. E aí você vai dizer, patrícios devem votar a favor, pois irão se beneficiar com ganhos de terra. Então, se o grupo dos patrícios votou a favor, eles vão ter uma recompensa, que tem aqui dizendo, recompensa, 2 pontos de inteligência para quem acertou. Então, se o grupo dos patrícios votou a favor e a resposta certa era para que eles votassem a favor, eles vão ganhar 2 pontos de inteligência. E eles vão marcar onde esses pontos? Na ficha do personagem. Certo, pessoal? Então, você escuta todos os votos, depois você dá a resposta, cada resposta tem uma explicação, e é justamente nessa explicação que o aluno vai aprender. Por exemplo, por que os patrícios eles têm que votar a favor? Porque eles vão se beneficiar com essas guerras. Porque quando Roma conquista um lugar, a nobreza ganha terra. Então, para os patrícios é interessante uma guerra. Já para os camponeses, veja só, os camponeses eles devem votar contra, pois eles serão forçados a irem para a guerra e abandonar suas plantações. Não irão ganhar terras nem riqueza. Então é nesse momento que o aluno ele vai fazer esse movimento, essa relação de tentar entender, ora, meu personagem é um camponês, para ele vai ser bom ir para a guerra ou não vai ser bom? É nesse momento que ele vai estar desenvolvendo a aprendizagem.